Na Rádio Super, Política em Análise, com Ricardo Corrêa. Hora da gente fazer a nossa ponte aérea BH-Brasília. Vamos conversar com o editor-chefe de O Tempo, Ricardo Corrêa. Ricardo, muito boa tarde para você. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer mais uma vez falar com vocês por aí. Em 6 dias de governo, o presidente Lula já reúne todos os seus ministros para uma grande reunião ministerial, uma reunião que pode ser considerado um marco, né? Reúne ali os 37 ministérios e com frases fortes, né, Ricardo? De união, de reconstrução e também mostrando que não está ali para brincadeira no jogo político, né? Exatamente, Léo. A gente vai ter oportunidade depois de ver com mais calma, ouvir com mais calma essas falas do presidente, né, com o Manuel Marçal, mas o fato é que ficou muito claro o recado político, né, o recado de que a política está de volta, né? A gente teve nos últimos anos aí uma negação da política, a própria ex-presidente Dilma usava um perfil de que era gerente, que era uma coisa mais técnica, depois veio com o Bolsonaro essa ideia do antissistema, né, que é contra os políticos todos que estão aí. Lula retoma essa ideia de que o governo depende muito das negociações políticas para funcionar, né? Então ele deu um recado muito claro para os ministros, achei muito simbólico quando ele diz o seguinte: olha, não é Arthur Lira nem Rodrigo Pacheco que dependem da gente, dependem de mim. Eu é que dependo deles, a gente precisa dos votos do parlamento. Então ele deixa muito claro, ocupação de espaço na esplanada é a partir de negociação política com o Congresso. Ele ainda falou, olha, os ministros já escolheram aí seu secretário executivo, assessor, chefe de gabinete, mas o resto da discussão dos ministérios dependerá de acordo com os deputados e de forma muito prática disse, as ocupações de ministérios e de áreas no governo dependem de votos no Congresso, ou seja, quem não tiver voto, quem não entregar voto, vai perder os ministérios, né? Ele diz isso muito claramente e ainda brinca que não quer saber de deputado ou senador reclamando que não recebeu um cafezinho de ministro quando foi lá no ministério, de que não foi bem recebido, de que foi maltratado, né? Que ele quer que os deputados e senadores sejam muito bem recebidos no ministério, porque para ele isso é fundamental para fazer com que as propostas do seu governo avancem lá no Congresso, né? E é importante deixar claro, né, Ricardo, que não tem nada de ilegalidade, de corrupção nesse tipo de processo de negociação política com o Congresso Nacional, né? Claro que a gente falava muito do toma lá da cá, da troca de favores e de recursos, isso sim pode ser considerado aí algo ilícito, mas essa negociação política, o presidencialismo de coalizão que é feito no Brasil, isso é totalmente legal dentro da legalidade e é bom que seja feito, né? A negociação política por si só, sim, sem dúvida nenhuma, né? O que não pode, às vezes, e que acontece muito, infelizmente, na máquina pública brasileira, e provavelmente a gente vai ver nesse governo, já está vendo, é gente que às vezes não é qualificado para a função e é colocado ali apenas por conta da negociação política, mas que não tem a capacidade de lidar com aquela história, né? E outra coisa é também o que a pessoa faz naquele cargo, né? Uma coisa é você colocar a pessoa lá, outra coisa é essa pessoa depois no cargo, você tá vendo que ela tá cometendo ilegalidades, tá vendo que ela tá, né, usando aquele cargo para fins pessoais e você mantém essa pessoa no cargo, né? A gente já viu isso várias vezes acontecendo no Brasil, infelizmente, né? Nas estatais, inclusive, né? O caso do Petrolão é um bom exemplo disso e é isso que precisa ser coibido, né? Sempre, né? Agora, me chamou a atenção porque ele dá um recado também de que, olha, além da questão dos votos, que eu faço questão que vocês nos entreguem os votos, vocês estão aqui porque também entregam votos, além de trabalhar nos ministérios, ele fala, eu não vou abandonar ninguém na estrada, mas quem errou vai ter que sair do governo, eu vou pedir para sair do governo, né? E aí, assim, todos que estavam na reunião, se não olharam diretamente para a ministra do Turismo, né, a Daniela do Vaguinho, a Daniela Carneiro, foi por uma questão de educação, né, porque o recado parecia muito para ela, para o Valdez Góes, que são 2 indicados do União Brasil que não têm o apoio de suas bancadas, ou seja, podem não entregar os votos e enfrentam problemas com dificuldades pretéritas e acusações pretéritas, né? A Daniela do Vaguinho apareceu em fotos aí com miliciano, o grupo de milicianos estaria próximo do grupo político dela, né? O Valdez Góes tem uma condenação por peculato lá atrás, ele está recorrendo, né? Tem ainda outros, o caso está suspenso no Supremo, mas assim, são casos muito claros para esse aviso que o presidente deu, né? Se para os outros foi mais um alerta, para eles talvez tenha sido uma ameaça, né?
Eu achei que foi um discurso do presidente Lula, assim, com muitos e muitos recados, até mesmo com algumas cutucadas a ex-presidente Dilma, né? Ele não cita nome de ninguém, mas na hora que ele fala ali que todo mundo vai ser muito bem recebido, pode ser entendido como uma referência a Dilma, né? Que não recebia ninguém, os aliados, prefeitos de interior, deputados, senadores, ficavam lá horas e horas na sala de espera, tentando ser recebido pela presidente Dilma ou por ministros dela e não eram recebidos. Às vezes o cara só queria ali uma foto para mostrar para sua base eleitoral, né? Tirei foto com o ministro tal, tô em busca de recursos, tô em busca de obras, e nem isso eles não conseguiam no governo Dilma. Temer já passou a receber todo mundo e Jair Bolsonaro, nos 2 primeiros meses, tentou muito montar um governo estritamente técnico, mas com menos de 2 meses ele já precisou fazer uma primeira troca de ministros e colocar o Centrão meio que no coração do governo. Então Lula deu recado para todo mundo dizendo que está fazendo tudo diferente à maneira política dele e deixando claro que ele quer uma união. Eu acho que ele deu até uma cutucada no Geraldo Alckmin, o Ricardo, na hora que ele diz o seguinte, daqui a pouco o vice-presidente tem mais poder que o próprio presidente da República, e passou a palavra para o Alckmin e o Alckmin quase não falou nada. Eu acho que foi até uma brincadeira, sabe? Porque o Alckmin até brincou de volta depois, dizendo, me disseram que eu falei demais lá na posse e tal, e depois, agora, de fato, tem alguns recados interessantes. E eu acho, sim, que é uma clara mudança de rota para mostrar, olha, esse meu governo não é aquele governo do PT mais recente, que vocês estão acostumados, que é o governo da Dilma, né? Isso foi bem recebido no parlamento, inclusive o presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, acabou de publicar uma mensagem falando sobre isso, dizendo que o presidente mostra que ele entende o funcionamento do parlamento, o quanto o parlamento é importante e tal, né? Elogiou essa mensagem. E ele também, Lula, dá um recado de que não é um governo de visão única, mas um governo de divergências, né? E que ele vai valorizar essas divergências. A gente tem, por exemplo, na área econômica, Haddad e Simone Tebet com visões completamente diferentes. Então, essa visão de proximidade com o parlamento e essa visão de que a divergência vai ser alimentada dentro do governo, ou seja, que não vai ser um governo de visão única, deu a ideia para as pessoas de que o governo talvez não seja tão à esquerda quanto alguns estavam imaginando nesse primeiro momento, que vai ser um governo mais ao centro, o que talvez ajude a explicar os bons resultados no mercado financeiro hoje, né? O mercado ficou um pouco mais tranquilo, achando que o governo não vai puxar tanto para a esquerda, que é uma pauta que desagrada bastante, né? O mercado, assusta bastante o mercado, e aí a gente está tendo hoje dólar caindo muito, né? Muito, muito fortemente, inclusive até a hora que eu vi, estava com valor menor do que no final do governo passado. Então, eu acho que esses recados serviram para isso, para dizer, olha, se depender do presidente, não só dos ministros que estão aí falando para lá e para cá, o caminho vai ser mais para o meio e não tão à esquerda assim como se imaginava. Nossas ideias estão alinhadas, Ricardo. Eu tinha acabado de abrir aqui os dados do mercado financeiro que estão no portal Tempo. O dólar neste momento cai 2,09%. Está cotado a 5,23. O euro também tem uma queda de mais de 1%. A bolsa, que no início da manhã chegou a subir aí perto de 2%, hoje está mais estável neste momento em 0,89%. O fato é que deu mesmo uma arrefecida, e é importante também esse alinhamento de discurso, né? O Lula estava um pouco incomodado com cada ministro falando uma coisa, então essa reunião foi importante para isso, e a gente vai ver outros desdobramentos ao longo do dia. É isso aí, isso ficou muito claro também, que o governo precisa, quando ele fala dessa divergência, ele fala, a gente tem pensamentos divergentes, mas precisamos ter um objetivo comum, né? Ou seja, no fim das contas, pode cada um pensar o que for, mas o governo é um só, e no final nós vamos ter que chegar a uma conclusão aqui juntos, e ele deixa claro que ele vai fazer essa mediação, né? Sem dúvida. Ricardo Correia, editor-chefe de Um Tempo em Brasília. Ricardo, muito obrigado. Antes da gente terminar, o que você destacaria aí que a gente talvez teria que ficar atento nos próximos dias, no fim de semana ou nos próximos dias? Alguma outra reunião em vista? Agora que a gente já tem todos os ministros empossados, a primeira reunião ministerial já acontecendo. A gente ainda tem alguns ministros para serem possados no início da semana, sabe? Alguns que ficaram
ficaram para os próximos dias. Então ainda tem Sônia Guajajara, ainda tem Aniele Franco, tem alguns no início da semana. Então eu acho que a semana que vem ainda vai ser de ajustes para essas posses, e eu acho que a gente tem que ficar muito de olho em cargos de segundo escalão que ainda não saíram, que são muito importantes. IBAMA, ICMBio, esses dois já estão mais ou menos alinhados, mas não saíram ainda, né? Inclusive vai gerar uma conversa da Marina com o Rui Costa, Codevasf, que interessa muito ao Centrão, o Centrão está de olho nisso, né? E vários outros cargos de segundo escalão. Então, sim, eu acho que o próximo passo é isso. E eles precisam achar um jeito também de destravar a questão do salário mínimo, mas isso é uma conversa mais longa, a gente pode, talvez na segunda-feira, falar um pouco mais sobre isso. Vamos sim. Obrigado, Ricardo. Bom final de semana para você. Para você também, um abraço.